Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia, enfim. Tô aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre algumas características. Existem várias pessoas aí publicando diversos vídeos sobre características da pessoa autista, da pessoa com altas habilidades de superdotação, e eu gostaria também de dar minha contribuição para esse tema. E eu não preparei roteiro nenhum, que eu falar aqui está relacionado aos meus estudos, à minha vivência, minha vida cotidiana, minhas práticas, enfim. E o que eu gostaria de dizer é que nem o autismo e nem as altas habilidades, eu vou ficar falando das altas habilidades, mas quando eu falar altas habilidades é a superdotação, enfim. Nenhuma das duas são doenças, né? As pessoas que possuem essas condições do neurodesenvolvimento, elas nascem dessa forma, elas se desenvolvem, passam pela infância, por todas as fases, passam pela adolescência e fase adulta, envelhecem e elas morrem, né, com essas condições. E o meio influencia muito, né, para que as pessoas elas possam potencializar ou não os traços, né, relacionados. E segundo a literatura DSM-5-TR, que é o mais recente, não fala tanto das altas habilidades, mas fala um pouco mais da questão do autismo. E lá ele fala que o autismo, né, assim como outros transtornos do neurodesenvolvimento, precisam possuir algumas características básicas, um somatório dessas características, há pelo menos 6 meses. Né? Algumas dessas características um pouco mais de tempo, mas algumas delas precisam estar presentes há pelo menos 6 meses, esse conjunto, né, para que a pessoa de fato, tendo eles presentes, podem ser diagnosticada, né, e dita como uma pessoa autista. As altas habilidades, né, particularmente, ela lida muito com o que a gente chama de assincronia. E a sincronia são potencialidades que ao longo da vida, né, a pessoa ela vai adquirindo, e mais uma vez, de acordo com o meio onde ela vive e as oportunidades que ela tem de vida, ela pode potencializá-los ou não. Mas existem traços característicos que, independente do meio, como eu disse, a pessoa já nasce com algumas características, ela encontra maneiras, agora falando das altas habilidades, ela encontra maneiras de desenvolver essa potencialidade, porque o olhar dele de mundo, né, da pessoa com altas habilidades, ela é um olhar diferenciado, assim como da pessoa que está dentro do espectro autista. Tá? Então, falando um pouquinho a respeito, né, das características do autismo em particular, então são pessoas que, porventura, elas possuem o que a gente chama de algum, não diria não é bloqueio, porque a palavra correta não é bloqueio. As pessoas com autismo, elas possuem algumas regiões cerebrais que fazem com que ela não desenvolva corretamente, que a gente diz de uma empatia, mas de uma empatia dentro do que é conhecido hoje na literatura e na ciência como a teoria da mente. Então, como se fosse um bloqueado, não é deficitário, que eu não gosto desse termo, a possibilidade de se colocar no lugar do outro. Não é que ela não sinta amor, não é que ela não sinta empatia. Existem várias formas de manifestar empatia, mas ela não consegue, de fato, né, por vezes, sentir o que o outro está sentindo dentro de um determinado contexto, porque ela não consegue pensar e raciocinar como uma pessoa neurotípica consegue, habitualmente, mas por uma questão do neurodesenvolvimento, né? Então, ela por vezes pode passar como uma pessoa antipática, uma pessoa distante, uma pessoa que não tem noção, né? Porque fala espontaneamente o que vem na cabeça, passa nem pelo coração, não tem um filtro. Então, isso pode trazer alguns prejuízos. São pessoas que por vezes ela não tem um controle inibitório adequado relacionado a esse processo também. Os autistas, por vezes, eles podem apresentar características como os TIMs, né, que são alguns movimentos de mão, não todos, né, mas muitos podem ser potencializados ou reduzidos ao longo da vida. Muitos autistas eles podem apresentar também uma dificuldade desse olho no olho, não é porque ela não respeita a outra pessoa, mas porque ela realmente tem dificuldade, né, de olhar assim, encarar. Então, quando ela desvia o olhar, não é porque ela está querendo, não é porque ela está mentindo, ou não é porque ela não está querendo faltar com respeito, mas é porque ela de fato não consegue ter essa
característica, né? De ficar olhando no olho. E além desses, né, próximos vídeos eu posso trazer outras características também. Isso traz ao longo da vida uma série de dificuldades, uma série de, talvez, né, seja esse termo, alguns medos, né, no se relacionar com o outro, e alguns bloqueios que de fato podem ir sendo criados, porque quando ela tem consciência, né, dessa questão dentro do espectro, e ela entende, começa a perceber que de fato ela poderia agir de maneira diferente, mas ela não consegue, e ela precisa de um suporte externo. E aí a gente entra no que seriam os níveis de suporte dentro do autismo, né? Que hoje em dia, segundo o DSM-5-TR, já fala sobre 3 níveis, né? Que é o nível 1, 2 e 3, de acordo com o suporte que a pessoa precisa com o espectro autista para exercer as suas funções, as suas relações, estar no mundo, né? E a pessoa ela pode ter todos os 3 níveis de suporte com deficiência intelectual ou não, e com algum prejuízo da linguagem ou não. Então não se pode comparar um autista com outro, porque o espectro é muito variado, ele é muito amplo, né, nesse sentido. E aí, trazendo isso, né, como diz, traz os prejuízos, são esses prejuízos que, porventura, não tratado adequadamente ou não diagnosticado prematuramente, pode trazer, né, alguns prejuízos na fase adulta, né, ou por vezes pelo diagnóstico tardio. E a questão das altas habilidades, todo mundo pensa que são aquelas crianças, aquelas pessoas que são pequenos gêniozinhos, né? São pessoas que têm alto potencial, a pessoa sempre tira nota 10, e tem condições de fazer 1000 coisas diferentes. Então a vida dela, por isso, né, são as 1000 maravilhas, e não é uma verdade também. Porque dentro das altas habilidades existem outros prejuízos que a criança, né, o jovem, um adulto, enfim, que tem, também tem para a vida dele. Uma desses prejuízos é o fato dele não se enquadrar dentro do conceito de normalidade pela aquela sincronia que eu falei lá no início do vídeo. Então, são crianças e jovens, vamos colocar como crianças e jovens, né, para poder iniciar esse processo, nesse sentido, que está muito além. Elas conseguem, porventura, ouvir uma explicação da professora, e basta uma explicação, às vezes no máximo 2, para que ela consiga já pegar o fio da meada e já desenvolver aquele exercício e todos os outros, né, que porventura a professora vai passar, enfim, que está ali na apostila, para que os outros alunos entendam. E o problema disso é que, por ele ter essa facilidade, ele porventura pode ter também uma aceleração, que a gente chama de uma hiperatividade cerebral, e essa hiperatividade cerebral pode fazer com que ele não consiga acompanhar o ritmo da turma. Isso é um problema, porque ele pode ser muito facilmente confundido com uma criança que, por exemplo, tem uma hiperatividade, né? Ou um transtorno, né, de hiperatividade, né? Entre os mais comuns, o principal aí é o TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que também não necessariamente tem que estar tudo presente. Então, enfim, não é porque tem TDAH que ela vai ter que ser sempre uma criança muito agitada. Existe só o TDA, que é déficit de atenção, né? Transtorno de déficit de atenção, mas enfim, isso é um assunto para outro vídeo. E um dos prejuízos da criança e do jovem com altas habilidades é esse estar à frente, né? E não conseguir acompanhar um determinado ritmo. E é facilmente uma criança que sofre muito bullying, né? Também, além da criança autista, é uma criança que sofre muito bullying, porque é difícil lidar com pessoas que, por terem uma consciência, uma inteligência, uma percepção de mundo diferenciada, e os outros que não têm, eles, de uma maneira de compensar esse não acompanhar e esse desentendimento da facilidade do outro, ao invés de acolhê-lo, ele exclui, né? Porque é o diferentão, é o cara que às vezes ele só vai ser amigo na véspera da prova, que vai estudar junto no dia da prova, porque é aquele cara que sabe tudo, né? E vai dar cola, enfim, esse tipo de coisa. É o cara que às vezes ele só serve para poder fazer o trabalho de casa, porque todo mundo sabe que ele consegue fazer, né, o trabalho e dá conta de fazer tudo sozinho. Ele consegue fazer um trabalho de 5
né, alunos, e isso com o tempo começa a incomodá-lo, então ele começa a se afastar das pessoas, porque ele começa a perceber que as pessoas só estão perto dele por interesse, por puro interesse. E isso é um outro prejuízo. Ele começa a ter esse distanciamento, né, para não sofrer bullying e pelo entendimento, né, das pessoas que acabam abusando da boa vontade dele por conta desse diferencial, desse coeficiente aí de inteligência, mas não necessariamente relacionado, não precisa ter um coeficiente de inteligência tão elevado para que a pessoa seja considerada com altas habilidades de superdotação. Ah, Flávio, mas eu estudei e eu li que para ser superdotado tem que ter um QI acima de 110, 115, 120, né? Preconiza-se que no Brasil tem que ter uma porcentagem de 99, 98, 99% e acima de 130 de QI. O que é parcialmente verdade. Por quê? Porque existem pessoas que têm um coeficiente de inteligência que não é tão elevado assim, um pouco acima da média, mas que não o torna, né, acima de 130 com outras facilidades, e que ela é uma exímia musicista, ou que a pessoa é um exímio esportista, a pessoa é muito ruim em matemática, em português, mas ele é um cara que desenvolveu a inteligência psicomotora de uma maneira muito boa. Então, se estuda hoje em dia, né, essa questão também, essa parte relacionada às altas habilidades. E imaginem vocês, né, uma vez dito aqui, dessas dificuldades e potencialidades dentro do autismo e das altas habilidades, uma pessoa que tenha os dois. A gente chama isso de uma pessoa que tenha uma dupla excepcionalidade. Algumas linhas, né, da psicologia, no meu autodidatismo estudando a respeito disso, mas eu como neuropsicopedagogo, um profissional aí da neuroaprendizagem, neuroeducação, enfim, e futuro psicopedagogo também, e com a graça de Deus analista, né, psicólogo analista do comportamento junguiano, enfim, eu posso dizer que essa dupla excepcionalidade, por vezes, as pessoas entendem como sendo as altas habilidades e o transtorno de neurodesenvolvimento, e às vezes como sendo apenas dois transtornos, uma pessoa que tem TDAH e autismo. Então aí sim se configura como dupla excepcionalidade. Mas a grande maioria das pessoas hoje em dia, elas entendem que qualquer condição relacionada ao neurodesenvolvimento, independente do transtorno em si, porque a altas habilidades está relacionada, né, uma condição do neurodesenvolvimento, ela já pode se caracterizar como uma dupla excepcionalidade. E existem pessoas que que têm uma múltipla condição, né? Na dupla excepcionalidade a gente pode falar também que é uma dupla condição. E tem pessoas que têm uma múltipla condição, ou seja, que tem TEA, que tem TDAH, que tem altas habilidades. Pode acontecer outras possibilidades dentro desse processo, né? E requer muito estudo para poder conseguir identificar isso ainda em tenra idade, né? Na fase ainda de criança, né? Muitas dessas características eu gosto, né? A não sei que seja uma coisa muito assíncrona, muito discrepante, eu gosto, né, conversar com os pais, né? Para a gente deixar o tempo passar um pouquinho e ajustando todos os traços, né, que a gente já consegue identificar na criança para potencializar aqueles que estão trazendo prejuízo nesse momento para ela, sendo diagnosticadas ou não com algum transtorno do neurodesenvolvimento, autismo, TOC, TOD, ou talvez até uma dislexia aí relacionada a esse processo, né, transtorno de aprendizagem, né, uma dislexia, uma descalculia, enfim, desortografia, porque caminham juntos também, né, se sobrepõem, transtorno de aprendizado já tem aí muito a ver com a questão, muito mais a ver com a questão do TEA, por exemplo. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande nisso daí, porque cada criança dentro do espectro, dentro da condição que ela tem, dentro da sua dupla condição, que é a dupla excepcionalidade da sua múltipla condição, ela vai interagir com o mundo de uma forma muito única e particular, né? E esse diálogo é um diálogo que eu estou começando, né? Estou expondo, né, esse tema na realidade,
porque nunca foi tão vigente, nunca foi tão falado disso, mas porque a facilidade hoje para se chegar, né, a um diagnóstico, os estudos, né, a parte científica mesmo, tudo baseado na questão científica, né, que se tem hoje em dia, dos estudos aí da neurociência, principalmente a partir da década de 1990 para cá, tem ajudado bastante, né, nessa visão, nesse desenvolvimento, dessa questão, né? Então, enfim, isso é só um primeiro apanhado a respeito disso. Quem já viu os meus vídeos sabem do que eu estou falando, porque eu falo com propriedade sobre o assunto por ser uma pessoa, né, adulta com diagnóstico tardio de autismo tipo 1, né, nível 1 de... tipo 1 não, desculpa, autismo nível 1 de suporte, com alguns traços de TDAH, porque eles se sobrepõem, e com altas habilidades de superdotação, além de outras comorbidades, né, que eu não vou falar aqui agora. Então eu sou esse tipo de pessoa que eu posso dizer que tenho, né, a múltipla condição. Eu achava que era apenas uma dupla condição, né, uma dupla excepcionalidade, mas eu estou percebendo agora com o tempo, com os estudos, que se trata realmente de uma múltipla condição. E em cima disso depois eu vou, né, esmiuçando, não porque eu tenha, mas porque eu acho que é válido trazer essas informações para a sociedade como um todo, e mesmo para aqueles pais, aquelas famílias que não têm os filhos, enfim, dentro, né, do aspecto, né, do espectro autista e nenhum outro transtorno de neurodesenvolvimento. Então, enfim, né, diminuir um pouquinho, né, a questão do capacitismo e dos bullying velados que as pessoas fazem e que estão em todos os lugares, independente de serem crianças, adultos, jovens, idosos. Basta você ter uma visão um pouco diferenciada do mundo que você é tido, enquadrado como diferente, como esquisito, independente da idade que você tenha. E a única vantagem da idade é porque as pessoas viram e falam assim: é o jeito dele, foi esquisito assim a vida inteira, agora não tem mais jeito, vamos aceitar porque é melhor. Essa é a única vantagem da idade nesse sentido, mas eu tô aqui para poder abrir esse diálogo com todos vocês e a gente conseguir de fato tá trabalhando, tá tratando isso daí, trazendo à luz, né, esses temas para a gente poder conversar. Não deixe de deixar o seu like aí, o seu joinha, compartilhar o canal, curtir o canal e compartilhar com os amigos para fazer, né, o canal aqui no YouTube crescer. Vou postar isso também em outras redes sociais, formatado obviamente, mas eu quero abrir essa possibilidade aí. Gostaria muito que, além, né, de estar compartilhando, de estar curtindo e tudo mais, vocês me mandassem dúvidas e informações, que eu estou aqui, né, pronto para poder conversar com vocês, esclarecer, né, baseado no que eu conheço da parte científica, da parte técnica, né, do assunto, mas também de vivências de vida também, né, compartilhar isso com quem desejar, tá bom? Fique com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!